Hoje vamos falar sobre mulheres e o tema é o valor do silêncio em um relacionamento, uma poderosa arma contra a manipulatória e até coercitiva. Da mesma forma que a frieza, o silêncio não pode ser usado descriteriosamente. Se você acha que simplesmente ficando mudo vai resolver tudo, está errado. Você deve usar o silêncio por longos períodos somente quando estiver sido vítima de alguma pilantragem emocional. No resto do tempo, deve atenuá-lo com falas acertadas. Porém, nunca deve ser muito falador. Simplesmente ficar quieto não irá resolver nada. Você deve ficar quieto dentro de certas condições e atenuar o silêncio sob outras condições. Poucos conseguem discernir isso, a maioria crê ingenuamente na eficácia de generalizáveis comportamentos polarizado mecanicamente. Pouquíssimos homens são capazes de se manterem silenciosos por longos períodos de conflito. Normalmente, tentamos ficar calados após sofremos injustiças, atraiçoamentos sutis ou termos os nossos sentimentos transformados em objeto de brincadeiras irresponsáveis, mas não aguentamos fazê-lo por muito tempo. Quando chegamos ao limite de nossa capacidade de suportar, explodimos e descontamos o atrasado. A vontade de dizer o que sentimos é algo que nos traga vivos e nos corrói. É agravada pela dificuldade em verbalizar o que percebemos. A dificuldade se deve ao caos infernal e confuso de ideias e emoções que se mesclam em um pandemônio insano propositalmente provocado pelas espertinhas, QAS quais se mantêm cientes de tudo o que se passa ao mesmo tempo em que nos recusam certezas, definições e clarezas para nos manterem na confusão. Temos muitíssimas insatisfações, mas por mais que tentemos defini-las e demonstrá-las, nunca sentimos que é o suficiente. Esta obsessão provém da hiperatividade mental. Se você se calar exteriormente, mas interiormente continuar com a mente agitada, pensando milhares de tolices, terminará no hospício. O silêncio é poderoso e as vence, mas necessita vir de dentro para fora e já-se de fora para dentro. Na presença dela, mantenha sua mente quieta. A partir do momento que você não pensar, não existirão confusões ou dúvidas, pois não existirão raciocínios a respeito. As provocações torturantes ficarão sem efeito. A desconcertante conduta feminina atinge apenas aqueles que perdem seu precioso tempo nelas pensando, na tola tentativa de montar os quebra-cabeças propositais. Se você tentar silenciar de fora para dentro, desenvolverá doenças psicossomáticas e morrerá. Somente aqueles que se submetem à disciplina interna espiritual podem atingir o verdadeiro silêncio. Experimente, quando for vítima de alguma pilantragem feminina, tornar-se subitamente mudo por muito tempo. Ela devolverá o silêncio e a distância, mas chegará um momento em que não suportará o tormento e tentará arrancar algo. É nesta hora que você não deve falar nada e continuar quieto. Refiro-me a um silêncio prolongado e não de algumas horas. Isso é muito difícil. Exige desapaixonamento completo, total disposição em perder, desapego, disciplina de ferro e uma vontade de aço. Como são tagarelas compulsivas, as superamos no campo do silêncio com certa facilidade se formos disciplinados. Entretanto, afirmo novamente, devemos nos calar de dentro para fora. O silêncio as deixa desesperadas por não lhes permitir saber o que se passa e o que vai acontecer. Após chegar ao limite de resistência, ela tentará forçá-lo a discutir, polemizar e brigar. Resista até cansá-la. Então haverá chegado o momento de expor de forma curta, direta e grossa seu ponto de vista e sua exigência, retirando-se da conversa antes que a discussão seja iniciada. As fêmeas preservam para si o discernimento, a certeza e a definição clara do que se passa na relação, mas ao mesmo tempo, os recusam ao homem para mantê-lo preso na confusão e na dúvida. Ocultam por meio de atitudes contraditórias a verdade a respeito do que se sentem, fazem e planejam, principalmente no que se refere à fidelidade. A postura indefinida e incoerente é uma arma que desconcerta e imobiliza o outro. Entretanto, por meio do silêncio, devolvemos-lhes este fardo indesejável. O silêncio as atormente por criar uma situação em que não existe definição para nada. Durante o silêncio, não há certeza e tudo é indefinido. O silêncio preserva o mistério e não permite que nossas intenções e sentimentos sejam visíveis. A manutenção do silêncio é difícil porque vivemos em uma cultura mental em que os pensamentos são estimulados e vistos como necessários. A crença de que se deve pensar e estourar a cabeça raciocinando para resolver os problemas da vida é muito forte.
O resultado é que falamos sem parar por termos a mente hiperativa. O silêncio deve ser quebrado como falas orientadoras, protetoras e levemente carinhosas quando ela se comportar de forma honesta, transparente e sincera. Há, entretanto, situações em que o silêncio é inútil e até atrapalha. São situações que exigem um impacto emocional poderoso de uma fala bem acertada. Gostou desse vídeo? Nos ajude compartilhando e curtindo.